Então vamos ver agora como esse paciente se apresenta para a gente, como a gente define que é um caso suspeito e para onde a gente direciona ele. Iniciando, a gente precisa saber de onde surgiram essas informações que são utilizadas no fluxograma. Como é que essa recomendação foi construída? Basicamente, da casuística da China. Esse artigo que foi publicado na JAMA, em cima justamente da casuística da China, mostrou que a Covid-19 nada mais é do que uma síndrome gripal. Uma síndrome gripal que pode vir a complicar e complicar de um quadro bem grave. Só que de uma forma geral vai apresentar febre e sintomas gripais. Outros sintomas associados, pode ser sintomas respiratórios, que a gente já conhece da gripe, uma tosse seca, uma expectoração, às vezes uma dor de garganta, ou sintomas ainda mais genéricos, uma mialgia, uma anorexia, uma fadiga. E teve estudo já, eu até ressaltei isso no slide, que já mostrou que teve paciente que basicamente apresentou uma perda de olfato, uma perda de paladar. Então perceba como é bem genérico o quadro e como ele pode ser amplo. Entretanto, o que a gente vai focar na hora que a gente está investigando é um paciente que apresenta febre, tosse seca e a possibilidade de ele estar com a dispneia. Essa dispneia é ponto-chave na nossa discussão aqui, porque a dispneia define gravidade. E quando define gravidade, a gente precisa tomar um outro tipo de conduta. Mas vamos um passo de cada vez. Paciente com febre, tosse seca, ou seja, tem febre, tem sintoma respiratório, a gente já define como um caso suspeito? Não. A gente precisa da exposição, do contato. Só que agora a gente está em uma situação muito mais complicada. Anteriormente, quando estava muito mais localizado os quadros de coronavírus, um paciente que apresentava a síndrome gripal e que tinha voltado de viagem de um local que é definido como zona de risco do OMS, a gente já definia como um caso suspeito. Beleza. Ou então, se teve algum contactante de alguém que voltou de uma zona de risco. Caso suspeito, está apresentando sintomas, teve essa exposição, beleza. Só que a gente agora entrou numa situação em que a gente está com transmissão comunitária. Então, você pode ter se contaminado lá no elevador, como eu falei na parte anterior. E aí, como é que a gente define essa exposição? Como é que a gente define esse contato? Então a gente chegou agora numa situação que é muito mais complexa. A gente nem sempre vai conseguir, dentro da história do paciente ali, identificar quando foi esse contato, quando foi essa exposição. Mas, de toda forma, o que realmente vai mudar a nossa conduta vai ser a dispneia. Mas a gente vai um passo de cada vez, começando pelo atendimento na atenção primária, na UPA, e aí sim a gente vai para o nível hospitalar, que é exatamente onde essa dispneia vai ser bem importante. Claro que na UPA também, mas vocês vão entender que essa dispneia é o nosso corte da conduta. Bora lá! Atenção primária. Qual é o fluxograma que o Ministério da Saúde apresenta para a gente? Basicamente, um resumo disso que eu acabei de falar. Uma situação 1, 2 e 3, sendo que na situação 1 o paciente tem febre, sintoma respiratório e viajou para a zona de risco. Na situação 2, tem febre, sintoma respiratório e foi contactante de um paciente que veio da zona de risco ou de um caso suspeito. Beleza. Na situação 3, teve febre ou sintoma respiratório, mas teve contato com um paciente confirmado. Então, assim, basicamente, a gente precisa definir essa exposição. Percebe que a gente entra naquele grau de complexidade que eu tinha falado anteriormente? Mas vamos dizer assim, definimos como um caso suspeito. Isso, hoje em dia, você vai ver que é muito mais do seu tato, da conversa, de compreender o que é que esse paciente está apresentando. Mas, bora lá. Definiu sim como um caso suspeito. O que é que você vai fazer? Você vai proteger a equipe, você vai proteger a comunidade, você vai notificar e vai direcionar esse paciente para um local adequado. O que é esse local adequado? A gente volta de novo para a dispneia. É um paciente que está estável, sem nenhum sinal de desconforto respiratório. Está lá, febre, tosse seca, apareceu lá porque estava um pouco preocupado, porque só passa isso na televisão. E aí, esse paciente precisa ir para a unidade de referência? Não, ele não precisa. Ele vai ser encaminhado para casa com todas as orientações possíveis. Orientações de isolamento, orientações de higiene, orientações de gravidade de piora. Ou seja, se esse paciente começa a apresentar uma dispneia, tem uma piora do quadro por outro motivo, esse paciente tem que retornar. E aí sim, você vai direcionar ele para uma unidade de referência. Mas enquanto isso, se ele não apresenta, ele vai manter o isolamento dele lá pelos 14 dias, que é o preconizado. Deu para poder entender? Então assim, a dispneia é nosso ponto-chave. E considere a dispneia tanto a taquipneia quanto o uso de musculatura acessória, tudo que a gente mostra que o paciente está apresentando algum grau de esforço respiratório, certo? Então bora lá, entendemos a atenção primária.
E a gente vai falar sim dessa questão da proteção da equipe, da questão da proteção da comunidade, quando a gente for falar lá dos cuidados. A gente foi para a UPA. É muito semelhante. O que é que difere da UPA? Pode ver que basicamente a gente tem febre, sintoma respiratório e a exposição logo abaixo. Viajou ou teve contato? Mesma coisa. Só que aqui a gente vai ter muito mais facilmente o contato com o paciente que está apresentando uma gravidade, que está apresentando uma dispneia, porque ele vai para a emergência. Esse paciente ele pode chegar já com a história típica, tá, com ou não história de exposição, mas o paciente já com esforço respiratório. Então você precisa se preocupar muito mais em ter tudo separado, ter uma zona que você já definiu previamente como isolamento, uma equipe bem instruída, porque na hora que chega esse paciente, é máscara no paciente cirúrgica, é levar esse paciente para essa zona de isolamento e aí sim continuar a investigação. Porque esse paciente é um paciente que, se estiver evoluindo com gravidade, a depender de como ele chegue, esse paciente pode desaturar muito rápido. Então sim, você vai precisar entubar ele e colocar no ventilador lá na unidade mesmo. Então entenda que todos esses cuidados que a gente discute de paramentação, desparamentação, cuidados para intubação, já são interessantes para você que estiver lá na UPA. Eu estou falando basicamente com acadêmicos aqui, mas podem ter sim recém-formados assistindo o vídeo, então eu preciso direcionar essa informação também para os recém-formados. Beleza? Então pode ver que é a mesma coisa. A gente define que é um caso suspeito, a gente fornece máscara cirúrgica, encaminha o indivíduo para o lugar isolado e vai classificar. Aí depois da análise médica que vai ser definido se ele vai de alta ou se ele vai ser internado. E se a unidade tiver capacidade de fazer a coleta nesse paciente que está apresentando uma maior gravidade, já faz a coleta no local e aí sim a gente define se vai de alta, se vai ser internado. Tá certo? Então pronto, aí só tá realmente acabando de definir que se for de alta, não esquecer de notificar e se for internado, seguir o fluxograma da unidade. E agora a gente vai para o nível hospitalar. No nível hospitalar, eu gostei muito desse protocolo, que foi, inclusive, ontem, que ele foi liberado, que no dia 31 de março, que é lá do HC da USP. Uma unidade de extrema referência, então a gente consegue confiar tranquilamente na forma que eles estão manejando os casos. E aí, o que é que eles definem para o internamento hospitalar? É exatamente isso que eu estou falando, um desconforto respiratório. Perceba que ele vai colocar outros itens, mas o primeiro é realmente esse desconforto respiratório, que pode ser tanto por esforço, tanto por taquipneia com a frequência respiratória maior do que 24 incursões por minuto, ou uma dessaturação menor do que 93% e perceba em ar ambiente. Porque uma vez que a gente encontra um paciente assim, a gente vai suplementar oxigênio. E aí, se ele não responder ao oxigênio, que a gente vai pensar numa vaga de UTI, porque a gente vai precisar entubar esse paciente antes. Mas vamos com calma. Primeiro item foi desconforto respiratório. Mas ele ainda coloca mais 4 itens. Um paciente que está com febre persistente e sintomas respiratórios pelo menos há 72 horas. Paciente com 50 anos, com 2 ou mais comorbidades, que refere piora dentro de uma semana de quadro. Idoso com mais de 70 anos, que apresenta uma TC alterada. Imunodeprimido também com TC alterada. Mas assim, o que é que eu quero que você leve para sua cabeça, considerando que você não está no HC da USP? O desconforto respiratório. Esse vai ser o ponto-chave para você pensar em internar um paciente se você tiver em uma unidade de referência. E aí, claro que vai mudar de unidade para unidade e você vai seguir o protocolo da sua unidade. Mas aqui é bom para você ter uma visão geral, porque hoje você pode não estar na unidade de referência, mas amanhã você pode estar. Beleza? E quando é que a gente vai pensar em um paciente, pensar numa vaga de UTI? Exatamente como eu falei, quando você oferta oxigênio não melhora. Se oferta oxigênio, não teve melhora da saturação. Continua saturando menos do que 93%, mesmo com oferta de 6 litros por minuto. Paciente que continua apresentando esforço respiratório, com aqueles achados que a gente já conhece. Musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento de asa nasal, mesmo ofertando oxigênio. E aí a gente vai com o critério da gasometria, em que se apresenta uma SARA moderada pelo menos, uma relação PO2-FO2 menor do que 200, e aí critérios que eles colocam já pensando em um choque séptico, uma hipotensão arterial, uma alteração de perfusão periférica, uma alteração do nível de consciência, uma oligúria. Perceba que é um paciente que claramente está descompensado, é um paciente que precisa sim ser entubado e precisa de um cuidado intensivo. Então você não vai ter dúvida de qual paciente você vai mandar
para a UTI. E é esse o grande lance de a gente pegar alguns protocolos, alguns fluxogramas e tentar consolidar, porque isso te dá mais tranquilidade de como agir, porque uma vez que tem critérios bem definidos, você não tem que ficar raciocinando tanto se vai ou se não vai. Está dentro dos critérios, esse paciente vai ser encaminhado para essa unidade que a gente está definindo aqui. Mas aí, vamos lá. O paciente ou foi para a enfermaria, ou foi para a UTI, foi evoluindo com melhora. Quando é que você vai pensar em dar alta para esse paciente? Como foi que eles definiram? Basicamente, é um paciente que está clinicamente estável após 10 dias do início dos sintomas e que está 48 horas afebril e sem necessidade de oxigênio. O que não significa que esse paciente nunca mais vai descompensar. Nunca mais eu estou sentindo de forma, num sentido recente, acabei me expressando mal. Mas esse paciente pode voltar sim a ter uma nova piora. Mas como eu disse no momento anterior, a gente precisa ter uma rotatividade de leitos que seja suficiente para a gente poder captar, admitir os novos casos. Então um paciente que já está 48 horas afebril, sem necessidade de oxigênio, é estável, esse paciente tem condições de ir para casa com todas as orientações. Se tiver nova piora, retornar à unidade. Beleza? Então assim a gente consegue fechar um pouco mais nosso raciocínio desde a atenção primária, da UPA, a nível hospitalar, para onde é que vai esse paciente. Se vai para casa, se vai para a unidade de referência, na unidade de referência, se vai ser internado em um leito comum, se vai para a UTI. A gente ainda vai discutir muito mais aqui sobre o manejo, vai destrinchar como é que realmente, ali na hora que aquele paciente chega, o que é que a gente vai ofertar. Mas nesse momento eu só quero que você tenha em mente aquele mindset de para onde esse paciente vai e como ele vai chegar para você. Beleza? Próximo passo é a gente realmente compreender os cuidados com esse paciente.